medalhinha de prata, e no dia que termina o módulo, eles ganham uma medalha maior de ouro, douradinha, né? O livro de 1 Samuel, então, eu falo que o primeiro capítulo de Samuel, quando vai contar a história, é de Ana, e quando ela vai encontrar com Eli, que ela está lá chorando, né? Eu falo que o marido de Ana é o homem mais cruel da terra. Porque quando ela está ali naquele choro, pedindo a Deus para ter um filho, ela fala assim: que é isso que você está chorando? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Olha que arrogância. E o desejo dela era de ser mamãe, né? Então, ela confiou no que ele disse. Ele podia ter todos os problemas, mas ele era sacerdote. E ele disse: por que você está embriagada? E ela estava se desmanchando de chorar. E ela poderia ter dito tantas coisas ali para ele. Isso! Tão ardida que ela já estava, né? E ela: não, meu Senhor. Aí ele falou assim: vai em paz, e que Deus conceda o que você está pedindo. E ela tomou a posse. Ela tomou posse e acreditou que Deus estaria dando esta bênção. Vocês também observem uma coisa, que quando ela ficou com Samuel, aí nasceu Samuel, foi a alegria dela, e ela ficou com Samuel até que o menino estivesse desmamado. Então, o que a gente observa assim? Até que o menino saiu do período em que ele estava em formação de caráter e de personalidade. Então, provavelmente Samuel foi para a casa de Eli já com seus 6, 7 anos de idade, né? Ele já estava educadinho, com seu caráter formado, com as suas regras, com a sua disciplina, com todas as suas orientações em dia. Então, para você, papai e mamãe, a criança até os 6 anos de idade é responsabilidade do papai e da mamãe estar com ele para educar. Aos 6 anos de idade, ele vai para a escola para aprender a ler, escrever, resolver problema, pesquisar e interpretar. Ele não vai para a escola para ser educadinho. A escola tem a obrigação de ensinar a ler, escrever, resolver problema, pesquisar e interpretar. As crianças não deveriam estar em creche, porque lá as crianças aprendem a ser desorganizadas, espalhar brinquedo e assistir TV, e dançar e fazer o que não deve, e riscar e ficar totalmente dependente. Quando a mãe chega em casa, ela fala assim: lá na escola fala uma coisa, lá na casa fala outra. Aí, quem que pôs essa imundícia de criar os filhos para nós? Um governo. Um governo que diminuiu o salário dos pais provedores para que as mães também fossem para o trabalho. E aí, isso nós temos um sofrimento do povo do Brasil, nessa visão, de 40 anos para cá, que todas as pessoas têm que ir para os espaços de trabalho e pode deixar que dos seus filhos cuidamos nós. Mas nós,
da terra, coloca auxiliares, técnicos e quantas outras pessoas que não têm o conhecimento necessário de formação e educação infantil para estar com os filhos dos pequenos. Quando eles chegam aos 6 anos de idade, agora vai ser integral. Os pais já não reconhecem mais. Aí dos 7 aos 12, eles já têm uma visão totalmente distorcida de escola. Dos 12 em diante, os pais já não sabem. Cadê aqui? Mas eu levava para a igreja todo domingo, toda a escola dominical, eu levava para o e-book, eu fazia isso, eu agradava, eu comprava isso. Mas filho, pai, quanto tempo ele ficou para a escola? Ele ficava 4 horas na escola e com você, só de noite para dormir. O dia todo, papai e mamãe estavam fora. Os pais estão amando. Então, pais, se vocês têm que estar fora, procure escolas cristãs para matricular suas crianças. Procurem professoras cristãs para matricular as suas crianças. Em espaços totalmente cristãos, para que vocês não se arrependam amargamente da flechinha que vocês estão pondo, porque um dia Deus vai cobrar. Cadê os filhos que eu te dei? Né? Então, só uma deixinha muito rápida aqui, vamos voltar. Então, no livro de 1 Samuel, nós vamos conhecer quando Samuel nasceu. Depois nós vamos conhecer quando Samuel já foi para a igreja, servir ao Senhor, para casa, para o templo, servir ao Senhor, né? E quando Deus ungiu Samuel como profeta. E aí, quando Samuel envelheceu, ficou velhinho, Samuel já começou a levantar os filhos dele para ser sacerdote e juiz em 2 lugares. Sabe o que aconteceu? Os filhos dele fizeram nada mais e nada menos que os próprios filhos de Eli, corruptos. E aí o povo de Israel pediu, os anciões chegaram para Samuel e pediram o quê? Nós já estamos cansados dessa história de juízes. A história é tudo de corrupção. Pede para nós um rei. Né? Aí Samuel ficou muito triste, mas Deus permitiu. E aí o povo de Israel escolheu um bem bonitão, né? Um lindão que era Saul, né? Então eles escolheram Saul. Samuel fugiu, teve problemas demais com Saul, uma sequência de erros. Ele desobedece à ordem direta do Senhor e Samuel já unge Davi. Depois tem o confronto de Davi com Golias, nesse livro de Samuel. Então, o que vocês vão provocar um adolescente para querer ler o livro de Samuel? Gente, o que foi que aconteceu com Saul que ele perdeu o rei? Façam algumas perguntas básicas para que eles tenham interesse de pesquisar capítulo por capítulo, né? Para os adolescentes, né? E aí, Samuel foi o único personagem do Antigo Testamento que tinha 3 funções. Quais eram essas? Já é uma coisa que vocês também vão perguntar para os adolescentes. Ele era isso, né? No livro de 2 Samuel já vai falar sobre o reinado de Davi, né? Quando Jesus vai para Jerusalém e assume, sobre a aliança que Deus faz com Davi, o domínio de Davi que se estende por toda Israel. Então a palavra-chave de 2 Samuel é aliança. Aliança. E acontece uma coisa
envolvimento dele com Batseba. E aí Davi comete um adultério e ainda manda matar o marido de Batseba, que era seu excelente soldado. Quando Davi faz isso, acontece uma sequência de coisas. Morre o filho que ela estava esperando. E o profeta Natan chega, revela tudo o que estava acontecendo. Davi chora para morrer, confessa o seu pecado, mas as consequências do pecado, gente, pode ser rei, pode ser rainha, pode ser quem for. Pecou, tem perdão. Se confessar, tem perdão. Porém, a consequência do pecado fica estampada. O que aconteceu com Davi? Acabou o reino dele. Os filhos viraram uma tragédia. Acabou o respeito de Davi. Os seus filhos não o respeitavam mais. Um já estuprou a própria irmã. O outro foi lá, matou o irmão. Absalão se revoltou contra o pai, tomou o reino do pai. Depois Deus permitiu que Absalão tivesse uma morte tão cruel. Tudo por consequência do quê? Do pecado. A mesma coisa é hoje. Do mesmo jeito, Deus perdoa o pecado, mas as consequências do pecado se arrastam. É como se você dissesse assim, perdoou, foi para as águas do esquecimento, mas a consequência sabe nadar. E ela persegue, tá? Então não é o pecado que sabe nadar, é a consequência do pecado, porque o pecado Deus perdoa. Grava isso, gente. É aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, como Davi alcançou misericórdia. E aí vem o livro de 1 Reis. Então, no livro de 1 Reis, nós temos a história. Só lembrando: 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, esses 3 livros, antes da divisão da Septuaginta, da tradução do hebraico para o grego, era um rolo só, tá? Então, nos manuscritos originais, esses 3 livros eram só um rolo. Quando traduziu do hebraico para o grego, na Septuaginta, que vocês leram no primeiro módulo, Entendendo a Bíblia, então ficou 2 rolos, ficou tão grande que dividiu o rolo 1 e rolo 2 de Samuel, rolo 1 e rolo 2 de Reis, rolo 1 e rolo 2 de Crônicas. Então, no primeiro livro de Reis, o que nós temos? O reinado de Saul, que durou 40 anos, uma visão gráfica e cronológica do reino de Davi, que durou 40 anos, do reino de Salomão. Então foram reis únicos, o reino de Salomão, que durou 40 anos, e depois de Salomão o reino se dividiu. Quando o reino se dividiu em reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá, ele ficou 223 anos. O reino único, como o reino do sul, Judá, 136 anos. Então, o total de todos os reinos de Israel durou um período de 479 anos, que a gente vai ler aqui agora. O interessante é que vocês, quem está com aberto o livro de 1 Reis aí, vocês vão ver que o livro de 1
Reis e o profeta Eliseu no 2 Reis, eles não deixaram a história escrita, a profecia, o trabalho, a atuação deles escrito, para que fosse direto para o livro dos livros proféticos, junto com Isaías, Jeremias, Obadias, Jonas. Então, os feitos do profeta Elias ficou no livro, registrado no livro de 1 Reis, e os feitos do profeta Eliseu ficou registrado no livro de 2 Reis. Então é no livro de 1 Reis que fala sobre a falta de chuva quando o profeta Elias orou, quando ele foi alimentado por corvos, quando houve a multiplicação da farinha e do azeite, quando Elias orou e a ressurreição do filho da viúva, quando Elias desafia Acabe e os profetas de Baal, quando Elias ora e volta a chover, que está no livro de 1 Reis, quando Elias é alimentado por anjos, quando Elias se esconde na caverna, né? Quando o fogo desceu do céu sobre os capitães do rei Acasias, quando houve a divisão das águas do Rio Jordão e quando a porção dobrada do Espírito, do seu Espírito, do Espírito de Elias sobre Eliseu desceu. Então, o que vocês vão observar aí? Vocês vão poder contar para as crianças tanto algo sobre o livro de Reis, quanto sobre os reis do livro de Reis, quando vocês podem tirar fatos do profeta Elias, né? Então vocês podem falar com eles ou contar história, contar como foi que aconteceu que Elias orou e fez chover sobre Israel, quando a rainha Jezabel jurou Elias de morte, e outros fatos que vocês podem trabalhar com as crianças sobre a vida do profeta Elias quando estiver trabalhando sobre o livro de Reis. É neste livro de 1 Reis que o reino se divide. Salomão morre, e aí o que acontece? Roboão assume o reino, que é o reino do sul aí embaixo. Quando Roboão assume o reino, põe os castelinhos ali, filho. Quando Roboão assume o reino, o que eu peço para vocês colocarem? O reino do norte, o reino do sul. Então aqui está o castelo, um reino e um outro reino. Para cada rei que vai chegando, vai falando o nome do rei, vocês já colocam o rei que coloca o nomezinho do rei. O rei do reino do norte. Então Jeroboão ficou com o reino do norte, Roboão com o reino do sul. Olha que Israel era emendado e dividiu, veio um castelo para Samaria e um castelo em Jerusalém, para que as crianças entendam como é que esse reino se dividiu. Quando eles vão ler o livro de 1 Reis, fica assim: um capítulo fala do reino do norte, um capítulo fala do reino do sul, um capítulo do reino do norte, aí eles ficam assim: o que será que é reino do norte e reino do sul? Como é que é? Você já põe um castelo de cá e um castelo de cá. Repartiu o reino. Então põe o reizinho do reino do norte, o reizinho do reino do sul. Então vou falando o nome dos reis. Só não temos muitos reis. Então olha lá, ó, no reino do sul, está bem pequenininho a letra. No livro de Reis, do reino do sul, neste livro de Reis tiveram 4 reis: Roboão, Abias, Asa e Josafá. No reino do norte, Israel, já tiveram 8 reis nesse livro de Reis. Então olha só, teve Jeroboão, Nadab, Baasa, Elam, Zimri, Omri, Acabe, Acasias. Então, conforme for falando com eles, você vai colocando os reizinhos lá, no rolinho de papel higiênico, com o nome do rei,
e vai, então, olha só, esse é o reino do norte, esse é o reino do sul, esse é o reino de Israel, esse é o reino de Judá. E aí eu coloquei até um castelinho ali em cima para vocês verem, porque a tia Ivanete, ela está com os slides, quando vocês precisarem e tudo mais, vocês vão compartilhando, tá? Vão conversando. Já no livro de 2 Reis, o que aconteceu? Continua a história, não é outra história, que o rolo era um só. Então continua a história dizendo os sucessos e os fracassos espirituais de cada reino, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. O que vocês vão guardar os castelinhos e vão guardar os reizinhos? Porque os livros proféticos, gente, está aqui dentro do livro de 1ª Reis e 2ª Reis. Todos os profetas que profetizaram, ó, Isaías, Jeremias, quem mais? Jonas profetizou para o reino do norte? Profetizou para o reino do sul? Não. Então tem profeta que nem profetizou para o reino do norte, nem para o reino do sul. Então, vocês vão estar observando lá nos livros proféticos quais são os profetas do reino do norte, quais são os profetas do reino do sul. Porque quando vocês estiverem no módulo 6, vocês vão buscar o castelinho de novo, para mostrar para as crianças qual rei que Isaías profetizou. Qual rei que Amós profetizou? Então, aí vocês vão voltar com eles no livro de 1ª Reis e 2ª Reis, para ver os livros proféticos. Porque tudo termina o Antigo Testamento no livro de Neemias. Depois de Neemias, só temos Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? O restante está tudo dentro do livro de 1ª Reis e 2ª Reis. Então vamos lá, no livro de 2ª Reis nós temos, depois entrou para o castelinho do reino de Judá, porque não tínhamos todos os reis que precisavam trazer, nem para o reino do norte, nem para o reino do sul. Mas olha o tamanho da lista que tinha de reis para o reino do sul. Ao todo, tiveram os reinos divididos 19 reis do reino do norte e 19 reis do reino do sul. Porém, o reino do norte, Israel, terminou muito mais rápido. Foi esfacelado pelos assírios mais de 100 anos antes do que o reino de Judá, o reino do sul. E aí, o reino de Judá continuou e foi indo e ficou lindo, maravilhoso. Ezequias, quando ele assumiu o reino do norte já não tinha mais Israel. Aí Ezequias vai e pede, sabe o quê? Quando ele fica doentinho, dá mais 15 anos de vida, não, dá mais anos de vida, eu tenho dado de anos, eu tenho sido reto, eu tenho sido isso. Como que foi a oração dele? Aí Deus falou para Isaías, volta lá e fala para ele, vai ter quanto tempo? Foi nesse tempo o suficiente para ele ter o filho Manassés e para ele abrir as portas do reino e mostrar para o povo da Babilônia tudo que eles tinham de riquezas, de belezas, de ouro, prata, de segredos escondidos. Aí vem o profeta de lá e diz: hoje você entregou o reino de Judá nas mãos da Babilônia, né? Aí ele já sabia que ele ia morrer daí 15 anos, estava já decretado.
Quando ele morreu, Manassés, que foi o seu filho, o pior rei do reino de Judá, até sacrifício de criança ele fez no templo. Depois veio ainda Amon, Josias, o rei Josias tentou tanto melhorar. E aí veio Joaquim e Zedequias, o último rei, perderam tudo. E o povo foi então, o que aconteceu de diferente do reino do norte de Israel para o término do reino do sul Judá? O reino de Israel, os assírios tomaram e pegaram todas as suas mulheres e casaram com estrangeiros. E os seus homens casaram com mulheres estrangeiras. Então misturou-se toda a raça. A diferença da tomada da Babilônia pelo reino de Judá é que a primeira leva que o rei levou para a Babilônia foi só da nata estudiosa e rica e inteligente de dentro do castelo de Judá, que foi Daniel, Ananias, Azarias, Misael e mais uma leva de gente. Como era para eles viverem dentro do castelo, o que o rei fez? Castrou todos eles. Foi a primeira coisa. Todos eles. Então, mesmo assim, eles decidiram servir a Deus. Mesmo assim, Daniel e os seus companheiros serviam fielmente a Deus, né? Neemias não foi diferente. Neemias era o copeiro-mor do rei, também era castrado e era de confiança. Foi lá, reconstruiu os muros e voltou. Ele não podia nem ter família, voltou a morar no lugar onde ele foi, né? Então, como eu já disse a vocês, quais são as histórias mais interessantes que nós vamos contar para as crianças de 2 a 5, de 6 a 8 no livro de Reis, de 2 Reis? Os fatos do profeta Eliseu. 1 Reis, os fatos do profeta Elias. 2 Reis, os fatos do profeta Eliseu. Então aí tem 16 fatos super importantes do profeta Eliseu para vocês trabalharem com as crianças do nível 1 e 2. Gente, o livro